Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Maria Luísa e eu vou dar início à nossa videoaula de hoje, referente ao módulo 2 da disciplina de Cálculo Numérico da Faculdade de Ciências Aplicadas. Nesse módulo 2, temos como objetivo encontrar o zero das funções, ou seja, onde a função corta o eixo x. Dessa forma, por meio do RA, a gente vai encontrar o método a ser utilizado para encontrar o zero das funções, a função em si, e o intervalo AB em que ela está inserida. Os métodos utilizados nessa videoaula serão o método da falsa posição e o método de Newton. Aqui está o programinha utilizado para converter o RA nos fatores já mencionados. O RA utilizado foi o 231505 e a função encontrada foi x elevado ao cubo menos 20x mais 3. Desse modo, encontramos o método 1, que é o método da falsa posição, que está entre um intervalo de menos 10 e 10, e o método de Newton, que tem ponto inicial menos 5. Vou começar falando sobre a teoria do método da falsa posição. Nesse método, a gente vai usar a métrica aritmética ponderada entre dois valores da função. Então, inicialmente, a gente vai ligar os valores extremos da nossa função, que é o valor de A até o B, achando, então, o ponto que essa reta corta o eixo x, que nesse caso é o x0. Entretanto, o x0 ele não necessariamente é o nosso zero da função. Então, a gente vai ter que repetir o cálculo da média até achar o nosso valor real, ou aproximado, do zero da função. Essa repetição do cálculo da média vai ser feita até o máximo de iterações ou até a precisão necessária para encontrar. Então, essa média vai ser entre o valor de x anterior, que no nosso caso é o x0, e um dos extremos da função, a0 ou b0. Essas duas opções dependem do sinal da multiplicação entre o xk, entre o f de xk e o f de a0 ou f de b0, pois esse sinal da multiplicação ele tem que ser negativo, porque esses dois valores têm que ter sinais opostos. Dessa forma, como eu já falei, vamos repetir o processo até o máximo de iterações. Oi, gente, eu sou a aluna Ana Laura e eu vou falar agora um pouquinho sobre a programação que a gente fez para o método da falsa posição. Então, vamos lá. A gente começa aqui inserindo as bibliotecas que serão utilizadas durante o programa, que nesse caso foi a NumPy e a Matplotlib PyPlot. E a gente coloca a nossa função aqui. Então, lembrando de colocar o NPPower, porque o nosso x está elevado ao cubo. Aí a gente coloca no x igual a NPRange, a gente vai estar criando o nosso vetor. E ele vai de menos 10 até 10, e uma precisão de 0,01. Aqui embaixo, a gente repete novamente o nosso valor inicial, que é menos 10, e o nosso valor final, que é 10, do nosso intervalo inicial, né? E a nossa precisão, que é 0,01. Nesse XK, a gente vai armazenar toda a sequência de valores que serão gerados a partir da programação de agora. A gente vai utilizar aqui a condição while. E para que serve o while, né? Ele serve para testar as condições enquanto elas forem verdadeiras. Ou seja, a gente criou aqui para esse caso duas condições, a da precisão, ou então até alcançar 20 iterações. A gente colocou aqui um print para a gente ir monitorando o processo a cada iteração, e assim a gente consegue ir observando como que está a nossa programação até então. No x0, a gente coloca a nossa fórmula da falsa posição, como a Malu já explicou para a gente, e depois, no xk-append, a gente coloca, sabe aquele xk que a gente criou lá em cima, para ir armazenando as sequências de valores? A gente vai criar uma lista com todos esses valores, porque daí a visualização fica um pouco melhor. Aí aqui a gente cria um novo intervalo, com a condição if e else. O if é se. Então, se essa condição que a gente colocou aqui for maior que 0, a gente vai ter um novo intervalo que vai de A até x0. Se não, que é o else, se essa condição for falsa, o A vai ser igual a x0. Então, o nosso novo intervalo vai ser x0b. É muito importante também a gente sempre estar atualizando nossa iteração, para que não crie um laço infinito e nosso programa tenha algum problema. Aí a gente vai criar o gráfico, a gente colocou aqui título, colocou legenda, e no final a gente coloca aqui o PLT plot x, f de x, que é os nossos eixos.
E esse M tracinho, tracinho, significa que a gente escolheu um gráfico na cor magenta e a função vai ser tracejada. Agora aqui, a gente vai colocar todos aqueles valores da nossa lista do XK, a gente vai representar ela no nosso gráfico. Então, a gente vai criar um nome para ela, que vai ser X, e a gente vai atualizando ela com esse conte mais 1 em todas as nossas iterações. Então, vai ficar X0, X1, X2, até acabar. Então, depois a gente vai finalizar aqui com um print de A e B, ou seja, a gente vai colocar uma mensagem com todos os intervalos encontrados e depois um print da nossa iteração, para a gente saber quantas iterações tivemos na nossa programação. Aqui nos resultados, então, a gente vai ter todos os intervalos encontrados com a programação e a gente pôde concluir, então, que a gente chegou numa raiz de menos 3,974. E também a gente consegue observar que tivemos 20 iterações. Então, lembra que lá da nossa condição, isso significa que a gente alcançou o número máximo de iterações, que foram 20. E aqui tem o nosso gráfico representado com o X0 aqui com uma bolinha azul. X0 não, o 0. Oi, gente, eu sou Ana Luísa e eu vou começar explicando o nosso segundo método, que é o método de Newton. Bom, então vamos começar entendendo a interpretação geométrica desse método. A gente sabe que quer encontrar as raízes de uma função, né? Que nem a Malu explicou. Mas essa função original, f de x, é muito complicada. Por isso, nós derivamos a função em um ponto x0, que é conhecido, e a gente vai encontrar uma reta φ de x, que é a reta tangente. A partir dessa tangente, nós conseguimos encontrar um x1, para a qual a função derivada, ou seja, a reta tangente, cruza o eixo x, ou seja, que é igual a 0. Esse ponto é muito mais próximo da raiz da função que x0. Então, o próximo passo é substituir esse x1 na nossa função original, derivar a função novamente, nesse novo ponto, né? Encontrar a raiz da reta tangente e assim encontrar nosso novo ponto x2, que vai ser muito mais próximo da função original do que x1. Isso a gente vai repetir N vezes, até o nosso valor de xk ser muito próximo da raiz da função, raiz verdadeira da função. Então, essa fórmula que nós vamos utilizar na programação vem da equação da reta tangente. É importante ressaltar também que os métodos estudados nesse módulo, o método de Newton, ele apresenta algumas vantagens. Então, a primeira coisa é que a ordem de convergência do método de Newton é maior. Então, a velocidade de convergência também vai ser maior. Além disso, diferente de alguns outros métodos, como o da bissecção, por exemplo, o método de Newton cobre também as raízes que apenas tocam no eixo x, não que cruzam. Oi, gente, tudo bem? Bom, primeiramente, meu nome é Anderson e eu vou estar explicando um pouquinho essa primeira parte da programação do método de Newton. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é importar nossas bibliotecas, né? Depois a gente vai definir a função f de x, bem como a sua derivada. Vale a pena ressaltar que como f de x é uma função que tem um expoente elevado ao cubo, a gente coloca np_power para estar auxiliando aí a leitura, e posteriormente a isso, a gente vai colocar os valores de intervalo de x, para estar auxiliando na construção gráfica. Bom, passando aí para a sequência da programação, a gente define alguns parâmetros importantes, como o valor inicial de x, que é o x0, que corresponde a menos 5, que foi dado pela programação comentada no início desse vídeo pela Maria Luísa, os valores de precisão EPS1 e EPS2, que correspondem, respectivamente, à precisão no eixo x e eixo y, que são equivalentes, que corresponde a 0,01, o número máximo de iterações, que corresponde a 20, e também vamos criar uma lista que irá armazenar todos os pontos gerados pela nossa sequência. Adiante, a gente vai definir dois comandos importantes. O primeiro é o comando while, que apresenta duas condições que precisam ser atendidas simultaneamente, sendo ela, o módulo de f de x tem que ser maior do que o valor de precisão 1, né, o IPS1, e o número de iterações tem que ser menor ou igual ao número máximo de iterações. Caso atenda essas duas condições, ocorre a continuação da programação, né, das iterações. E também temos um outro comando importante, que é o comando if, que possui como condições o módulo do f de x0 ser menor que o valor de precisão 1, ou o módulo da diferença entre xk menos x0
ser menor que o valor de precisão 2. Caso a nossa programação atenda uma dessas duas condições, ocorre o interrompimento do laço por meio da função break. A seguir, temos a criação de uma lista com os valores de xk, que é definido por meio da fórmula que a Ana Luísa explicou anteriormente, né? X0 menos a função f de x0 dividido pela derivada de x0, do ponto x0. E, após isso, a gente vai realizar uma atualização das iterações, né? Que começa com um iter igual a 0, e a gente vai atualizar por meio de iter é igual a iter mais 1. E também vamos atualizar o valor de x0, porque o valor de x0 da iteração seguinte corresponde ao valor de xk da iteração anterior. Finalizando essa primeira parte da programação do método de Newton, a gente usa a função print para estar imprimindo para a gente algumas coisas importantes, como o valor de xk, o número de iterações realizadas pelo programa, assim como as precisões. Oi, pessoal, eu sou a Luísa. Eu vou falar um pouquinho sobre a plotagem desse primeiro gráfico. Então, a gente vai usar a biblioteca PLT para plotar o gráfico e nela a gente vai inserir algumas configurações desse gráfico também. Então, a gente vai começar com a função plt.figure, depois dela a gente vai inserir a função plt.grid, que vai colocar o quadriculado de referência por trás do gráfico, a função plt.plot, daí a gente vai definir como sendo x e f de x, vai indicar a função que a gente quer plotar, e essa parte, entre aspas, vai indicar a cor do gráfico que a gente escolheu e o tipo da linha, que no caso vai ser tracejada. Essa parte do for, que é a seguinte, vai incluir os respectivos valores de x no gráfico para a gente conseguir denominar cada um deles. Então, a gente vai estabelecer uma variável cont, inicializando ela como 0, e depois começar a função for. E daí a gente vai estabelecer que para os valores de x que estejam presentes na lista, que a gente definiu anteriormente, o seguinte vai acontecer. A gente vai representar os valores de x e f de x por um círculo magenta, por isso esse MO. A gente também vai estabelecer o nome deles através dessa variável name, incluindo o valor de cont e concatenando esse valor com o valor de x. E por último, a gente vai incluir o texto indicando o valor de x, o valor de f de x e a variável estabelecida anteriormente, name. A gente vai só colocar esse valor 12 para a fonte e, por último, a gente vai atualizar a variável cont, somando 1 ao valor anterior. E daí a gente vai finalizar esse gráfico, incluindo esse plt.show. Aqui a gente tem o gráfico da função e das respectivas derivadas dos pontos encontrados em cada iteração. A gente também tem os valores de x0, o número de iterações, o valor de xk, e o valor da precisão para f de xk e para xk menos x0. É importante notar que tem um valor a mais de x0 do que o número de iterações, porque a função print ela está no começo do while, e o iter começa em 0. Então, por exemplo, no caso de 2 iterações, a variável vai passar pelo print 3 vezes, por isso há 3 impressões e só 2 iterações. É importante ressaltar também que, nesse caso, o programa parou por ter atingido a precisão desejada e não por ter chegado ao número de iterações. Agora, vamos falar sobre a programação para o gráfico da função. Essa é uma programação bem mais simples, que vai, que nem anteriormente, importar as bibliotecas matplotlib, pyplot e numpy. A primeira coisa que a gente vai fazer é definir a função de f de x. Então, com o comando return, a gente vai estabelecer ela como sendo nppower, e daí a gente vai colocar o x e 3 para representar a potência, e depois a gente coloca o menos 20x mais 3. Além disso, a gente também vai definir o intervalo do x que a gente está procurando, através do np.arrange, e aí esse menos 5 vai ser o ponto inicial, o 5 vai ser o ponto final, e o 0,01 vai definir a precisão. E assim a gente vai usar de novo a biblioteca PLT para acrescentar o gráfico, usando os mesmos recursos que a gente apresentou anteriormente. E aqui a gente tem o gráfico, então, gerado por essa programação para a função f de x, que é apresentada aí embaixo. Bom, gente, agora que nós já vimos a explicação e a programação dos dois métodos, é importante a gente comparar os resultados que a gente encontrou.
Então, a partir do gráfico da função, é possível observar que nós temos uma raiz entre os valores menos 5 e menos 4. E ambos os métodos convergiram para isso. Entretanto, a raiz encontrada no método da falsa posição, como a gente pode observar na tabela, é muito menos exata que a raiz encontrada pelo método de Newton. Isso se deve porque o programa da falsa posição parou ao alcançar o número máximo de iterações, e não porque alcançou a precisão exigida. Ou seja, se o nosso número de iterações fosse maior que 20, o programa continuaria rodando e a raiz encontrada convergiria mais ainda para o valor real da raiz. De forma oposta, pelo método de Newton, nós encontramos um valor muito mais próximo da raiz verdadeira, porque o programa parou quando a gente alcançou a precisão que a gente queria. Então, além disso, por esse método, nós encontramos uma raiz muito mais próxima da verdadeira, né, como eu acabei de falar, mas a gente encontrou ele de uma forma muito mais rápida, porque só foi necessário 2 iterações, comprovando o que eu disse no início, que o método de Newton tem um grau de convergência maior. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Curtam aqui, ativem o sininho e compartilhem com seus amigos.